Oi, gente, tudo bom com vocês? Voltamos mais uma vez com o nosso vídeo semanal do livro Os Ungidos. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para estudar conosco e mais uma vez o capítulo de hoje é muito bom. Verdade, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 40 do livro que tem o título O Sonho de Nabucodonosor. Eu acredito que todo mundo já sabe esse sonho aí de cor, todo mundo já conhece a história, mas a gente vai relembrar aqui e ver quais lições a gente pode tirar para nossa vida a partir do sonho que Nabucodonosor teve aí, que foi dado por Deus e depois desvendado por Daniel. Então, Misael, conte pra gente aí que sonho foi esse? O que tem esse sonho demais? Todo mundo sonha, por que esse sonho foi diferente? Um sonho esquisito, né? Eu queria só frisar aqui um comentário. Antigamente, naquela época, os sonhos eram muito importantes. Então, quando alguém tinha um sonho, como Deus usava muito para se comunicar através de sonhos, então eu imagino que as pessoas até sabiam identificar o que era um sonho que não tinha nada a ver com o sonho do que tinha algo importante, devido à atuação de Deus para revelar através de sonhos. Né? Então, mas você está falando aí da atuação de Deus, mas esse sonho não veio para um hebreu, para uma pessoa temente a Deus, esse sonho veio para uma pessoa pagã, que poderia achar que não tem nada a ver, mas a Bíblia e aqui o livro, ele deixa claro que Nabucodonosor ficou incomodado com esse sonho o perturbou, e ele então queria saber o significado dele de qualquer forma. Muito bem, pergunta capciosa, né? Então, é uma pergunta que já diz a resposta, né? Diz que esse sonho o perturbou. Creio eu que Deus fez com que ele ficasse perturbado com aquele sonho. Não saiu da cabeça Deus dele fez aquele com sonho. que ele entendesse que aquilo não era normal. Não era um sonho comum. Que era um aviso, né, de Deus para ele. Não é assim quando acontece da pessoa jantar, né? Comer umas 2, 3 pizzas, comer coxinha, comer não sei o quê, depois de dormir, sonhar à noite. Assim, não foi o caso, entendeu? Foi um sonho diferente. Foi um sonho que ele sentiu estremecido pelo próprio Deus. Um sonho que ele acordou e falou assim, não, esse sonho não é comum, tem alguma coisa por detrás e eu preciso saber disso. E aí, continuei, ele foi atrás dos sábios. E às vezes as pessoas, muitos crentes, pensam que Deus só fala através de sonhos e visões com quem é crente, e não é, viu? Deus usou até uma jumenta para conversar, para poder cumprir o propósito dele, a história de Balaão. Então Deus é capaz de falar com qualquer pessoa do jeito que Ele quiser, o dia que Ele quiser e falar o que Ele quiser. Então Ele, naquele momento, Ele quis falar com Nabucodonosor, quis revelar o futuro para o rei e Ele fez do jeito que Ele quis. Mas enfim, os hebreus na Babilônia, e a Babilônia tinha se tornado o maior império mundial da época, eles dominaram o mundo. E naquele momento que Nabucodonosor tem essa visão, ele sonhou com uma estátua. Peraí, antes de você contar o sonho, vamos ver como é que aconteceu. Ele teve um sonho, ficou angustiado, agoniado e falou assim, não, agora eu preciso saber o que esse sonho significa. Então ele mandou chamar todos os sábios para que esses sábios falasse pra ele o que significasse o sonho. Aí o Nabucodonosor chegou, né, no palácio, reuniu todo mundo e falou assim, então, eu tive um sonho, não consegui, a hora que eu acordei, fiquei angustiada, agoniada e eu preciso que vocês me falem o significado do sonho. Aí o sábio chegou pra ele e falou assim, rei, revele qual foi o sonho. Fala pra gente o sonho que a gente fala o que significa. Aí o rei parou pra pensar e falou assim, não, eles estão arrumando aí pra mim. Por que se eles são bons assim, por que não fala logo qual é o meu sonho? Aí o rei falou, não vou falar pra vocês qual é o sonho. Vocês me digam o sonho que eu vou saber que vocês conseguem falar qual é o significado. E aí o povo falou assim, não, impossível, ninguém consegue fazer isso, só um Deus, só os deuses que poderia fazer uma coisa dessa, mas se o senhor contar o sonho, a gente fala o significado. Aí o rei falou assim, não, vocês estão querendo me trollar, tipo, estão querendo me enganar, tá com malandragem pra cima de mim, tá me enrolando, não vou falar não. E agora tem mais, se não me falar o significado do sonho, todo mundo vai morrer. Bicho bruto. O rei logo deu a sentença de morte, ou me fala o significado, ou me fala o sonho e o significado, ou então tá todo mundo aí com a sentença de morte. Ele ainda falou assim, eu vou mandar despedaçar vocês. Então não é assim, não ia ser uma mortezinha assim, tipo básica, né? Ia ser uma morte
escabrosa. Cortar em pedaços é assim, arrancar a mão, o braço, a cabeça. Para! Então, esse é um negócio feio. Então, o rei pega e dá essa sentença pro povo, e aí fica todo mundo agoniado, fala assim, não, vai mandar matar todo mundo. E aí, acho que foi lá, chegou lá já juntando o Daniel, os amigos, bora, o rei mandou matar vocês tudo. E aí falou, mas como assim? A gente não fez nada de errado, o que tá acontecendo? E aí, quando eles ficaram sabendo, Daniel pediu a oportunidade para falar com o rei, foi lá e falou, rei, ó, me dá um dia, apenas um dia, uma noite aí, que eu vou pedir orientação pro meu Deus, e amanhã a gente fala com o senhor, eu vou trazer o significado desse sonho. E aí o rei, né, deu essa oportunidade para Daniel. Daniel foi, juntou os amigos, tudo, eles passaram a noite orando e tal, clamando a Deus, e a Bíblia fala, o livro também fala que Deus revelou esse sonho durante a noite para Daniel. E aí volta o segundo dia. Aí sim, agora vamos saber o que era esse tal sonho, qual o seu significado. Quando Daniel volta e fala assim, rei, eu posso, né, falar para você o significado. Aí o rei, na verdade, o rei pergunta, Daniel, e aí, você consegue agora? Daniel, né, Beltesazar, que eles não chamavam lá de Daniel. Beltesazar, você pode me dizer qual é o significado do meu sonho? Aí Daniel fala logo assim, ó, rei, não, ninguém consegue fazer isso. Não existe homem algum que possa fazer isso. Eu já fiquei imaginando assim, Nabucodonosor falando assim, então o que você tá fazendo aqui? Vai morrer, meu filho. Mas aí Daniel fala assim, mas existe um Deus nos céus que traz o oculto, né, revela todas as coisas. E esse Deus quer que o senhor saiba o significado desse sonho. E aí, agora sim, Daniel vai falar pro rei qual foi o sonho e qual o seu significado. Não Daniel, mas Misael vai falar um pouquinho agora. Né? Misael era amigo de Daniel, estava lá. Mas quem falou lá pro rei foi Daniel, viu? Aqui vai ser Misael. Daniel, quando foi nomeado ali governador, que vai acontecer um pouquinho depois, né? Nesse momento aqui que a Sabrina ela falou da situação que foi decretado a morte, não somente os sábios na área de ciência foram convocados para revelar esse sonho, mas todos os astrólogos, os astrônomos mágicos, feiticeiros, toda espécie de pessoas que falavam sobre o futuro, de revelações, que foram lá convocadas. fala que eram sábios, mas que a gente estudou na lição e na verdade era um bando de charlatão, mas lá eles falavam que eram sábios. Todas as pessoas do reino que eram um pouquinho inteligentes mais do que outras foram convocadas para adivinhar o que esses reis sonhou e dar a interpretação. E depois da oração de Daniel, muito jejum e oração, ele chega ao rei Nabucodonosor para revelar o sonho. E ele, como a Sabrina mencionou, ele já foi logo dizendo, ele não quis se engrandecer, eu consegui, não. Ele queria que o rei conhecesse quem era Deus, que Deus que podia todas as coisas. E ele chega ali engrandecendo o nome de Deus. Existe um Deus criador do céu e da terra. Tipo, se fosse por mim, não tinha interpretação nenhuma. Mas existe um Deus criador de tudo que quer que o senhor saiba. Exatamente. Porque se Deus não quisesse também, o senhor não ia saber de nada. Mas Deus quer que você saiba. Então ele disse, ó rei, o Senhor sonhou o seguinte, com uma estátua. A estátua tinha a cabeça de ouro, tinha o peito de bronze, o peito de prata, os quadris de bronze e as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E agora lá vem o significado. A cabeça de ouro é o Senhor. Olha só Daniel já fazendo uma média ali, puxando logo a primeira revelação da cabeça, para dizer que ele era mais importante do que tudo, para que ele também não fique chateado, né? E também para que ele entendesse ali o plano de Deus para a história da humanidade. Então Daniel diz para ele, a cabeça é você, de ouro, é o mais importante aqui, o mais valioso, o maior reino que existe. Depois do seu reino, vai vir outro reino que é mais fraco, é o reino de prata, né? Os Medo-Persas. Depois dos Medo-Persas vai vir outro reino de bronze, que é a Grécia, que vai dominar o mundo. Depois vai vir os romanos. Daniel não falou os nomes assim, romanos, Grécia. Vai vir outro reino. Ele apenas mencionou o reino. E a gente, no decorrer da história, percebeu qual foi os próximos reinos mundiais que tomaram o poder, né? Exatamente, não foi revelado que reino seria. Só falou, depois do seu reino, virá um outro um pouco menor,
que é de prata, depois Isso. um outro de bronze, depois um outro de ferro, depois e um o último, outro barro e ferro. Barro e ferro que não se mistura, é o último reino que vai existir, dominado por seres humanos aqui, né? E aí, de repente, na visão que ele teve também, veio uma pedra rolando, acertou nos pés e aí destruiu, esmagalhou aquela estátua, né? E esse reino, ele foi crescendo, essa pedra foi crescendo e encheu o mundo. Montanha. Isso significava que no último reino de ferro e barro, iria vir alguém para destruir esses reinos, e esse reino, essa pedra que quebrou tudo, seria o reino eterno que nunca mais seria destruído, né? E ele contou esse sonho para Nabucodonosor e deu essa interpretação. E Nabucodonosor agora ficou com os olhos desse tamanho, assim, arregalado. Mas aí ele sentiu paz, ele percebeu, primeiro, que o sonho tinha sido esse mesmo, e segundo, saiu aquela inquietação que ele estava. Então, sentiu que realmente essa era a mensagem do sonho. E ele ficou tão, assim, admirado com o que Daniel revelou, que Deus passou para Daniel, com aquela revelação, que ele ajoelhou na frente de Daniel e falou assim: não existe Deus como esse, o Deus dos hebreus, né? É o Deus acima de todos os deuses. Exatamente. Aquele momento foi um dos primeiros momentos de Nabucodonosor ser impactado pelo poder do Deus verdadeiro. Reconhecer a Deus, né? E agora veio uma surpresa, porque ele nomeia Daniel para ser o governador da província da Babilônia. E a partir daquele momento também foi uma grande surpresa para Daniel. Deus também o honrou por ser tanto fiel a Deus e dar a interpretação correta ali. E esse cargo foi dado a ele. E ele intercedeu junto a Nabucodonosor e conseguiu, junto a ele, que os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, também fossem nomeados como administradores também das províncias. Então eles 4 ali se tornaram homens de grande nome ali na Babilônia devido a essa primeira interpretação. De certa forma ele reconheceu, por mais que Deus deu para ele a revelação do sonho, mas todos os 4 intercederam junto a Deus em oração. Então a conquista foi dos 4, não foi somente de Daniel. Então todos os 4 tiveram recompensas aí. Através dessa história, através dessa revelação de Deus a Nabucodonosor, a história nos deixa claro que Deus está no controle da história da humanidade. Ele coloca quem Ele quer no poder e tira quem Ele quer, quando Ele quiser. E Ele provou isso e mostrou para Nabucodonosor que quem manda é Ele. Não existe rei ou governo que entra no poder sem a autorização de Deus. Muitos gostam de falar mal, criticar e jogar pragas, desejar o mal para os governos, mas esse capítulo deixa claro que nenhuma autoridade entra no poder sem a autorização de Deus. E aqui nos comentários do livro deixa claro também que quando o governo entra e faz o que é certo, mesmo ele não acreditando em Deus, mas faz o que é certo, Deus o honra. Deus o protege e faz com que o reino seja próspero. Mas quando ele, mesmo acreditando em Deus, e faz tudo errado contra a vontade de Deus, Deus tira quando Ele quiser do poder e coloca outro. Então, assim, nós temos que entender, ao invés de criticar ou falar mal de governo, de orar por eles, para que eles ouçam a voz de Deus e façam o que é certo, né? Ao invés de fazer o que é errado, porque assim todo mundo sai ganhando, né? É isso mesmo. Aqui na parte do final da lição da Escola Sabatina, tem um trechinho do Além do Estudo que eu achei bem interessante e dá pra gente fazer um fechamento. Diz que a maioria das pessoas tem curiosidade para conhecer o futuro próximo e saber o que a vida reserva para elas. Muita gente aí procura nas cartas, sei lá, nesses misticismos aí, tentando, nos signos, né, nos horóscopos. Horóscopos e tudo mais, pra tentar saber, tipo, amanhã eu tenho que usar a roupa da cor vermelha, porque vai, sei lá, fazer alguma coisa. Então todo mundo tem ali, às vezes, desejo de saber um pouquinho do futuro. Mas poucas estão atentas ao que já foi revelado. Quantas pessoas estão aí prestando atenção nas profecias e na revelação que contém na Bíblia e no espírito de profecia? Deus já nos revelou tantas coisas e muitas vezes a gente
não dá muita importância para aquilo que nos foi revelado e fica tentando descobrir coisas que não foram reveladas para nós. Qual a importância de conhecer as profecias no tempo em que estamos vivendo? Será que talvez, assim como você disse, passaram-se todas as partes da estátua, a cabeça de ouro, o peito de prata e assim por diante. Nabucodonosor, naquela época, ele não sabia quais seriam os reinos que iriam vir futuramente, ele só sabia que viriam esses reinos. Nós hoje, quando nós voltamos estudando a história, né, os livros de história, nós conseguimos enxergar na história quais foram esses reinos. A gente mencionou aqui que depois do reino de Nabucodonosor, lá na Babilônia, o maior reino que surgiu foram os Medo-Persas. Depois dos Medo-Persas, aí surgiu a Grécia, que dominou durante aquela época. Depois da Grécia veio Roma. E depois de Roma a gente veio aí os reinos bárbaros, que foi aí quando depois de Roma foi dividido os reinos ali no território. E hoje nós conseguimos entender. Então por que todas essas partes se cumpriram e nós ainda existem pessoas que duvidam que a última parte da profecia vai se cumprir, que é a parte onde o reino de Deus vai ser estabelecido e durará para sempre. Aquela pedra que ele viu no sonho, que veio, acertou nos pés de barro e ferro e derrubou a estátua e quebrou a estátua, despedaçou a estátua. Essa pedra, a Bíblia nos dá a entender que é o reino de Deus, o reino de Jesus, que vai reinar com os homens. Quando Jesus voltar, ele vai destruir os reinos humanos, não haverá mais governo mundial humano, mas sim um único governo que será Jesus Cristo que irá reinar. Por isso que lá é mencionado na visão que essa pedra que veio para destruir, ela encheu a terra, né? É um governo eterno, porque é o governo de Deus. Então nós estamos vivendo, conforme a revelação dada a Nabucodonosor, nós estamos nos últimos dias, estamos no último reino, que é os pés de barro e ferro, que não se torna mais um governo só mundial. Algumas pessoas brigam por aí, ensinam que vai haver um governo mundial. O governo mundial é só o de Jesus quando ele voltar. É o que a profecia aponta. O mundo não vai se unir mais para formar um só governo, porque a profecia aponta que barro e ferro não se une. Sempre vai ser separado um do outro até a volta de Jesus. Então, estando eu e você no último reino nessa terra, nós devemos estar atentos e preparados para viver no próximo reino que será eterno, reinar, e o rei será o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É isso aí. Essa semana nós passamos aí pelo segundo desafio desses hebreus, né? O primeiro desafio a gente viu ali logo quando eles chegaram, teve a questão da comida, que não era muito legal para eles, e eles tiveram que se posicionar. Nesse segundo desafio, a gente vê aí eles já sentenciados à morte antes de fazer qualquer coisa e intercedendo, e Deus conseguiu salvá-los e salvar tantas outras pessoas aí na revelação do sonho de Nabucodonosor. E na próxima semana a gente vai ter mais um desafio por esses amigos, que vai ser aí um pouco quente. Semana que vem a gente vai falar. Vai pegar fogo a semana que vem. Então, se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever para você não perder os próximos vídeos. Compartilhe também esse vídeo com os seus amigos para que eles também participem aqui estudando um pouquinho da palavra de Deus com a gente. E curta esse vídeo também, porque seu like vai ajudar na divulgação do canal. Para finalizar, vamos fazer uma oração e a gente se encontra na próxima semana. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela história que estudamos, pelo maravilhoso exemplo de fidelidade ali de Daniel em te buscar para saber sobre o futuro. O Senhor também revelou a Nabucodonosor o futuro de todos os reinos até chegar ao reino eterno. E nós entendemos que estamos no último reino e esperamos agora a tua volta para reinar eternamente conosco. Nós te pedimos que nos ajude a nos preparar, a estarmos atentos aos acontecimentos, para que quando o Senhor voltar, estejamos esperando para viver eternamente ao seu lado. Continue cuidando de nós, nos ajude a continuar aprendendo e entendendo a palavra do Senhor neste livro. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Até a próxima semana e tchau. Tchau, tchau. Até mais.